paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oi, turminha, eu sou a tia Val e eu vou continuar contando a história do Samuelito. No dia seguinte, o Samuelito e a sua irmã conseguiram pegar 2 lagartos cada um. É um costume daquele país comer lagartos. Então, eles amarraram em cordas e foram para a estrada para tentar vender. Cada carro que passava, eles levantavam bem alto para se a pessoa quisesse comprar. Então, Samuelito viu um carro se aproximando mais devagar e passou na frente dele. Sabe quem era que estava dentro do carro? A evangelista, aquela mulher que ele encontrou no ponto de ônibus. O carro passou e parou um pouquinho mais para frente. Aí a Carmencita saiu correndo e foi até o carro, achando que era um comprador do lagarto. Mas o Samuelito ficou quieto, parado no lugar dele. De repente, a porta se abriu e aquela mulher sorridente começou a acenar para Samuelito e chamá-lo para ele ir até o carro. Samuelito se aproximou do carro e viu aquela mulher sorridente. Então ela pegou a sua Bíblia e pegou também o livro Sem Palavras e Sem Figuras e começou a contar novamente aquela história de amor, a história do Evangelho. E o Samuelito, debaixo daquele sol, junto com a sua irmãzinha, a Carmencita, ouviram toda a história, agora sem nenhuma interrupção. Ele ficou tão feliz e ele começou a pensar: preciso contar essa história para os meus papacitos. Eles precisam saber de tudo, mas eu preciso falar antes que a Carmencita fale. Essa menina não vai ficar de boca fechada. No final da tarde, eles já haviam vendido todos os lagartos e estavam super felizes. Mas então o Samuelito pensou: preciso correr para chegar até o ponto, senão nós vamos perder o ônibus para chegar em casa. Então deu tudo certo, ele chegou no ponto de ônibus com a sua irmãzinha, pegou o ônibus e conseguiu chegar até a casa dele. Chegando em casa, ele deu o dinheiro para sua mãe, que guardou no pote de barro. No dia seguinte, ele levantou cedo e tomou um bom gole de café que a sua mãe havia feito. Pegou também o lanche que ela fez e enrolou numa folha de bananeira. De um lado ele colocou a sua caixa de engraxate e do outro lado ele levava o lanche pela estrada. E ele estava todo feliz pensando: cada peso, que é o dinheirinho deles, cada peso que eu consigo, o sonho de ir para uma escola está mais perto. E ele ficou tão feliz com tudo isso. Naquele dia ele trabalhou bastante e chegou em casa no final da tarde um pouco cansado. Mas ele percebeu que a sua irmã Carmencita não estava perto dele, não estava brincando com ele. Aliás, ela estava até fugindo dele. Ele olhou para o rosto da sua mamãe e viu que ela estava com uma feição um pouco aborrecida. Quando Carmencita dormiu, a mãe de Samuelito lhe disse: Samuelito, me conte o que aconteceu. Sua irmã ficou falando de uma mulher e que ela lhe apresentou um livrinho. Ela me contou que você já havia conversado com essa mulher no ponto de ônibus. Você precisa me contar quem é essa mulher e o que ela lhe contou.
Samuelito lhe disse: mamãzita, eu ia contar para você e para o papacito, mas você mandou nós dormirmos cedo ontem à noite. Mas hoje eu ia contar, mamãzita. A sua mãe, ouvindo silenciosamente, esperou. Então Samuelito disse: ela me contou que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, havia dito que aqueles que crescem nele seriam feitos filhos de Deus e lhe pertenciam. Isso quer dizer, mamãzita, que se confiarmos nele, iremos ao céu para vivermos com ele para sempre, depois que nós morrermos. Mamãzita, eu acho que... Samuelito não conseguiu nem terminar a frase que queria dizer. A sua mãe se levantou muito zangada e começou a agitar os braços e dizer: Nino, que é menino, por que você foi escutar essas coisas? Essa evangelista é uma mulher muito má. Você não deve ouvir o que ela fala. A sua irmã vai esquecer porque é pequena, mas você não vai esquecer mais, Samuelito. E o Samuelito dizia: mamãzita, ela é uma pessoa boa, ela não é uma pessoa má, mamãzita, ela é uma pessoa boa. A sua mãe ficou mais brava ainda e disse: espere o seu pai voltar de viagem, você vai ver o que ele vai fazer com você. Talvez ele não deixe mais você ir para a escola. Acredito que ele vai tirar o dinheiro do pote. Você vai ser castigado. Você vai ver, Samuelito. Sabe o que aconteceu com Samuelito? Só na próxima quinta-feira. Tchau! Olá, pessoal! Vamos então à nossa lista de materiais. Nós vamos precisar de uma tesoura com a ajuda da mamãe ou da vovó para cortar, linha e agulha. Vamos precisar de 2 bolinhas que vocês podem comprar nos bazares perto de vocês. E nós vamos precisar de feltro, o feltro marrom e tiras de feltros do livro Sem Palavras. Vamos precisar de cola. Pode ser qualquer cola, tá bom? E vamos precisar também de sacolinha cortada. Teve uma oficina que vocês aprenderam a cortar, que foi com a tia Nick, tá bom? É só isso que a gente precisa para nossa aula de hoje. Pessoal, tem um molde, que é o molde do boneco, do Samuelito. Eu vou mandar foto pro tio Digão e ele vai mandar pra mamãe de vocês ou pro papai pelo celular. Então, o que vocês vão precisar fazer? Aumentar o molde e fazer do tamanho que vocês quiserem o Samuelito. Eu pego o meu molde, vou colocar em cima do tecido, vou riscar. Risquei 2 vezes, ele vai ficar assim. Eu vou pegar um, vou deixar de ladinho, e o outro eu vou pegar as tiras que eu cortei. Então, primeiro nós vamos pegar a amarela, tiras finas, tá bom? Depois da amarela, a preta, eu vou posicionando aqui em cima do meu boneco. Depois do preto, o vermelho. Depois do vermelho, o branco. E depois do branco, o verde. O que eu vou fazer agora? Eu vou colar as cores, as tiras em cima do meu boneco, tá bom? Eu vou passar a cola aqui, desse jeitinho, e colo. Levanto este, vou passar aqui e colo. Eu volto daqui a pouquinho. Olha só, crianças, eu já colei em todo o corpinho do Samuelito. Eu vou virar para vocês verem como vai ficar. Agora, tá vendo essas sobrinhas aqui, olha? Eu vou cortar ela inteirinha no contorno do meu Samuelito. Desse jeito.
Corta aqui, olha. Vou cortar aqui. E vou tirando os excessos para ele ter o corpinho combinando com aquele outro, tá bom? Crianças, olha só, eu já recortei o meu samuelito, lembra que eu expliquei para vocês no outro vídeo? E costurei em volta dele inteirinho, olha, tá todo costurado. E deixei aqui embaixo aberto para vocês encherem o samuelito, tá bom? Vocês vão encher com as sacolinhas que vocês picaram. Eu vou encher o meu samuelito inteirinho e eu volto com vocês daqui a pouco. Olha só, crianças, eu já costurei e enchi todo o meu samuelito. Agora, eu vou marcar os olhinhos. Então, eu vou colocar 2 olhinhos aqui e aqui. E vou fazer a boquinha. Com caneta mesmo, tá bom? Aí, eu pego linha e agulha. Lembra que eu falei pra vocês que a miçanga vocês podem comprar no bazar? Olha só, eu coloco o olhinho assim. Eu venho por aqui. E depois eu volto, pra ele ficar bem presinho, pra não correr o risco de soltar. Ai, desculpa que a Lisa está querendo entrar no nosso vídeo. Olha aí só, tô quase terminando, então, o meu samuelito. Eu preguei o olhinho deste lado, olha. Agora, eu pego a minha linha e agulha e vou marcar aqui onde tá a outra bolinha, tá vendo? Olha. Marco aqui, puxo, coloco o outro olhinho e vou fazer a mesma coisa. Coloco pra trás, puxo. Aí eu volto de novo para passar mais uma vez, para ele ficar bem fixo, para não correr perigo. Porque a gente tá falando de uma bonequinha, um bonequinho, né? Que vocês vão brincar. Olhem só. Prontinho. O meu samuelito com a roupinha personalizada já está prontinho. Crianças, olha só, esse é o meu samuelito. O que vocês acharam? Gostaram? Eu vou contar uma história para vocês rapidinho. Vocês sabiam que quando eu era criança, eu tinha 8 anos, eu ouvi a história do samuelito pela primeira vez? E foi lá na nossa igreja. Quem contou a história do samuelito para mim foi a esposa do pastor King. Eles eram americanos, moravam nos Estados Unidos, mas já estão no céu com Jesus. A esposa dele me contou pela primeira vez a história do samuelito e eu nunca mais esqueci. Que essa história fique guardada no seu coração e que você use o bonequinho para falar de Jesus para os seus amiguinhos. Um beijo, amo vocês. Tchau!